Nos últimos tempos tem surgido muito uma afirmação de que o PT na verdade é neoliberal. Tanto que eu procurei aqui no Twitter só pra mostrar pra vocês, e tem bastante gente falando, ó, avisa o PT neoliberal, ProUni é parceria público-privada, sim, exatamente, olha o resultado, ó do ProUni, inclusive. O PT continua desmantelando o Estado brasileiro, como foi o Bolsonaro, é continuista, é neoliberal. Enfim, tem várias pessoas falando que o PT é neoliberal. E eu queria tentar mostrar, baseado em documentos, não no meu puro achismo, eu vou tentar mostrar por que chamar o PT de neoliberal não é apenas um erro, mas é uma tática que ela tenta confundir as pessoas, tenta deixar tudo mais raso. E eu vou tentar mostrar isso baseado na Bíblia do neoliberalismo. Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Milton Friedman é neoliberal. Ele é um dos principais expoentes do neoliberalismo. Então eu peguei o principal livro dele, que é o Capitalismo e Liberdade, exatamente o livro dele, eu não sei se eu posso mostrar isso aqui, qualquer coisa eu vou cortar no YouTube depois. E eu vou tentar mostrar com o livro dele o que é o neoliberalismo, primeiramente. Então eu separei algumas páginas aqui, deixa eu anotar elas. Ó, na página 17 tem um texto. Ao desenvolver-se em fins do século XVIII e princípios do século XIX, o movimento intelectual que tomou o nome de liberalismo enfatiza a liberdade com o objetivo último e o indivíduo como a entidade principal da sociedade. O movimento apoiou o laissez-faire internamente como uma forma de reduzir o papel do Estado nos assuntos econômicos, ampliando assim o papel do indivíduo. Aqui a gente já pega o principal do que é o neoliberalismo. O que ele se baseia? Ele se baseia principalmente em reduzir o papel do Estado nos assuntos econômicos. Por quê? Porque tem muita discussão se o poder econômico, na verdade não tem muita discussão para quem é de esquerda, o poder econômico ele traz poder político. E qual que é a ideia do neoliberalismo? É que o Estado, o poder político, não tenha nenhuma interferência no poder econômico, seja só o contrário, só o poder econômico que tenha interferência no poder político. Aqui na página 22, ele desenvolve mais ainda. O tipo de organização econômica que promove diretamente a liberdade econômica, isto é, o capitalismo competitivo, também promove a liberdade política, porque separa o poder econômico do poder político e, deste modo, permite que um controle o outro, contribuindo com o que eu falei anteriormente. E tem mais nesse livro que fala sobre essa questão de neoliberalismo. A preservação da liberdade requer a maior eliminação possível de tal concentração de poder e a dispersão e distribuição de todo o poder que não puder ser eliminado. Um sistema de controle e equilíbrio. E aqui, ó, agora ele vem falando básico do que é o neoliberalismo. Removendo a organização da atividade econômica do controle da autoridade política, porque isso é neoliberalismo. Vamos falar, neoliberalismo é ganhar dinheiro, neoliberalismo é lucro. Neoliberalismo é remover o controle da autoridade política do poder econômico. Eles não querem que o poder político tenha poder no poder econômico. O mercado elimina essa fonte de poder coercitivo. Permite assim que a força econômica se continue no controle do poder político. Ou seja, não basta que o poder político não controle o poder econômico. O neoliberalismo quer que o poder econômico controle o poder político. Esse é o princípio básico do neoliberalismo. Sem controle econômico do poder político, não há neoliberalismo. E neoliberalismo não há enquanto houver poder político do poder econômico. E depois disso, mas agora que a gente tem o básico do que é o neoliberalismo, eu peguei um outro livro que é esse aqui, olha. O Socialismo nas Resoluções de Encontros e Congressos do Partido dos Trabalhadores, que é feito pela Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT. O PT publicou esse livro para mostrar como o socialismo é tratado dentro do PT. A gente acabou de ver o que é o neoliberalismo. Agora a gente vai tentar ver como é que o PT se identifica, o que ele fala do neoliberalismo, principalmente do socialismo. E tem aqui, olha, na página 162. A crise dessas alternativas socialistas foi acompanhada do renascimento do liberalismo econômico. Aqui está falando da questão quando caiu a União Soviética. Quando caiu a União Soviética, houve o crescimento do liberalismo econômico. O prefixo neo, que se acoplou a esse liberalismo, ou seja, o neoliberalismo, não escondia o caráter conservador e regressivo de suas propostas. O neoliberalismo pregava a desregulamentação de toda a atividade econômica, fazendo o mercado seu elemento central, acompanhado da defesa de um Estado mínimo, que é exatamente o que a gente acabou de ver no livro Capitalismo e Liberdade de Milton Friedman. Neoliberalismo, o princípio básico do neoliberalismo. O poder econômico não é controlado pelo poder político. O poder político não tem força nenhuma sobre o poder econômico. Inclusive, pelo contrário, o poder econômico que tem força sobre o poder político. Ou seja, resumindo o básico, o neoliberalismo é a crença de que o Estado deve se retirar da economia ou da vida social, mas que o poder econômico influencie e não tenha influência nenhuma do poder político. Eu vou tentar usar o mesmo livro,
que é o do socialismo, na resolução de encontros e congressos do PT, para mostrar o que o PT defende. Que vocês vão ver que é muito diferente do que a gente viu agora que é o neoliberalismo. Na página 2 já começa, olha, o PT reafirmou agora no 6º Congresso, foi lá por 2015, 17, não lembro exatamente o ano, mas foi para aquela volta. Marisa Letícia Lula da Silva, nosso compromisso histórico com a construção de uma sociedade pós-capitalista, ou seja, uma sociedade que não é capitalista. Abre aspas. Temos a convicção de que a sociedade capitalista, baseada na exploração e na opressão, está longe de ser o fim da história e de que ela pode e deve ser superada, para que a humanidade alcance novos patamares de dignidade e padrões de convívio social justos e livres. Ou seja, o PT falou com todas as letras que o que eles buscam é uma sociedade que não é capitalista, uma sociedade que supere o capitalismo. Aqui, ó, na página 71, que eu tenho marcado também, ele fala: nós, do PT, sabemos que o mundo caminha para o socialismo. Não basta alguém dizer que quer o socialismo. A grande pergunta é: qual o socialismo? Estamos, por acaso, obrigados a rezar pela cartilha do primeiro teórico socialista que nos bate a porta? E aqui é importante porque quando se fala socialismo, muita gente pensa: ah, é comunista, quer vender o Estado comunista. O socialismo existe antes de Marx existir, mesmo eu considerando que eu tenho influência de Marx e que o PT tem influência de Marx, é uma palavra que existe antes do marxismo. Ou seja, socialismo não significa necessariamente marxismo, mesmo que hoje em dia 98% do socialismo é influenciado pelo marxismo. E por que falo isso aqui? Por causa que a gente tem que dizer que todo socialismo só é socialismo de fato se seguir a cartilha de um líder comunista do século XX? Não, socialismo não é isso. E aqui, ó, na página 73, segundo encontro nacional do PT de 82. Desde a sua fundação, o PT afirmou o compromisso com a construção de uma sociedade sem explorados. Isso é, um compromisso com a construção de um Brasil socialista. Ou seja, em 82, o PT afirmou que desde a sua fundação, desde a década de 70, o partido quer a construção de um Brasil socialista. O PT, desde o início, percebeu que os meios de produção devem ser de propriedade social. E aqui que é a definição que o partido dá de socialismo. Por que ele fala que não precisa necessariamente seguir o que um comunista disse no século XX? Porque, ó, o que é o socialismo? Uma sociedade em que os homens sejam valorizados e onde nenhum homem possa ter o direito de explorar o trabalho de outro. Uma sociedade em que cada um possa ter iguais oportunidades para realizar suas potencialidades e aspirações. De modo muito simplista, o socialismo, pelo entendimento dos petistas, é uma sociedade em que os meios de produção devem ser de propriedade social. E aqui, ó, na página 133, continua. Lutamos por uma ordem social qualitativamente superior, baseada na cooperação e na solidariedade, não na exploração do homem pelo homem, na qual os conflitos sejam vividos democraticamente. É nesse ponto, o PT se distancia de comunistas. Por quê? Porque o comunismo pressupõe a ditadura do proletariado, onde vai ser uma ditadura em que poucas pessoas poderão definir o que vai acontecer, onde terá um autoritarismo. E não vem me falar: ah, não existe autoritarismo. Comunista que fala que não existe autoritarismo é a mesma coisa que neoliberal falando que não existe neoliberalismo. Essa é a diferença principal do PT. Eles buscam uma sociedade democrática. E continua. É por isso que encaramos a democracia política, econômica e social com base constitutiva da nova sociedade. O socialismo pelo qual o PT luta prevê, portanto, a existência de um Estado de Direito, que aqui difere dos comunistas, na qual prevaleçam as mais amplas liberdades civis e políticas, de opinião, de manifestação, de imprensa, partidária, sindical, etc. Onde os mecanismos de democracia representativas, libertos da coerção do capital, e aqui também já difere do neoliberalismo. O que o neoliberalismo prega? O capital, o poder econômico, manda no poder político. O que o PT procura? Uma sociedade liberta da coação do capital. Devem ser conjugadas com formas de participação direta do cidadão nas decisões econômicas, políticas e sociais. A democracia socialista que ambicionamos construir estabelece a legitimização majoritária do poder político a respeito das minorias e a possibilidade de alternância no poder. E tem mais, não acaba agora. A concepção do socialismo que defendemos pretende superar a experiência econômica do socialismo real, da União Soviética principalmente, baseada em uma estatização generalizada das atividades econômicas, que promoveu o domínio da burocracia e bloqueou o desenvolvimento da criatividade e dos avanços tecnológicos. De outro lado, recusamos o mercado capitalista. Isso aqui é um próprio documento oficial do PT que está falando. Recusamos o mercado capitalista, organizado sob a lógica do lucro, explorados do trabalho assalariado, concentrador de renda, riqueza e poder, como forma de organização da produção social. O que o PT entende? Que é preciso estimular o planejamento estratégico e democrático do desenvolvimento,
diversificar as formas de propriedade, gestão e controle social. Nada que o neoliberalismo defenda, combinando diferentes formas de propriedade. E aqui que é o principal ponto, porque os comunistas falam, tem que ser uma propriedade estatal para que depois tenha um fim da ditadura do proletariado. E o que o neoliberal fala? Tem que ser uma propriedade privada dos meios de produção. O que o PT defende? Combinação de diversas formas de propriedade. Estatal, cooperativa, social, pública, particular e mista, privilegiando as formas de propriedade de caráter social e estabelecendo limites à propriedade individual, de acordo com critérios vários, como o setor da atividade, volume do lucro gerado, número de empregados, entre outros. Diferentes formas de gestão econômica, autogestão, direção pessoal ou coletiva mistas. Ou seja, não faz sentido nenhum um neoliberal falar que o PT é comunista quando ele defende propriedades particulares, e não faz sentido nenhum um comunista falar que o PT é neoliberal quando ele defende propriedade estatal e cooperativa. Mas continua. E várias formas de controle social, sindical, popular, estatal, o que vai de contramão com o neoliberalismo. O neoliberalismo defende poder econômico sem interferência social e política. O que o PT defende? Controle social e político do meio econômico, seja ele por meio sindical, popular ou estatal, compreendendo que a eliminação da desigualdade herdada do capitalismo desmandará um longo, demorado e conflituoso processo, do qual no momento só podemos vislumbrar as formas mais gerais. Ou seja, não sabemos exatamente como vai ser, só sabemos o que queremos. Mas continua, não para aqui. A concepção de socialismo do PT nega tanto a ideologia do livre mercado, do neoliberalismo, que conduz à concentração de riqueza e de poder e produz marginalidade social, como a ideologia do estatismo, típico do socialismo real. E é por isso que os comunistas têm criticado tanto o PT chamado de neoliberal, porque o PT é um crítico do socialismo real do comunismo, que prejudica, por quê? Porque prejudica o avanço tecnológico e bloqueia a criatividade e nega aos consumidores o poder de escolher entre produtos e serviços, e estabelece necessariamente o domínio da burocracia. Aqui é o principal problema do PT. Os partidos comunistas e os regimes comunistas trazem um domínio da burocracia, que é algo completamente antidemocrático, que é a síntese do PT. O PT sempre nasceu e desenvolveu a base da democracia. O PT entende que só a combinação entre o planejamento estatal e o mercado orientado socialmente será capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico com igualdade na distribuição da riqueza. Negando dessa forma, o PT está negando a preponderância e a centralidade do capital na dinâmica da relação social. Para que isso aconteça, será necessário que o Estado exerça uma ação reguladora, ou seja, o que o neoliberalismo quer? O Estado não interfere no poder econômico. O que o PT quer? O Estado exerce a função reguladora sobre a economia, através de suas próprias empresas e de mecanismos de controle do sistema financeiro. Continua. O mercado, sob controle do planejamento democrático, estratégico e orientado socialmente, é compatível com nossa concepção de construção do socialismo. Desde a década de 80, o PT fala que é o poder político mandando no poder econômico e que a existência de mercado é compatível com a concepção do socialismo que o PT quer. No entanto, o fortalecimento das formas socializadas de produção e desenvolvimento tecnológico poderão permitir que, historicamente, possamos superar definitivamente as relações mercantis de produção. Ou seja, só vamos alcançar o socialismo não por obrigação, não porque alguém mandou. Acabou o capitalismo e agora começa o socialismo. Mas porque a nossa produção, baseada em formas socializadas e coletivas, superou as relações capitalistas. Mas continua. Reiteramos que aquilo que já definimos em vários de nossos encontros nacionais, o PT não vê a social-democracia um caminho para a construção do socialismo, nem tampouco uma alternativa aos impasses da sociedade brasileira. Ou seja, o PT não é um partido social-democrata, o PT não é um partido neoliberal e o PT não é um partido comunista. O PT se entende, se define e busca um partido socialista. Aí muita gente pode ter a crítica de que o PT não é neoliberal na teoria, ele defende o socialismo, mas ele tem práticas neoliberais. Aí vamos fazer um pensamento rapidão aqui, ó. Neoliberalismo, ele quer que o poder político não mande no poder econômico, então ele quer privatizar estatais. O PT nunca privatizou nenhuma estatal em todos os seus governos. O neoliberal quer cortar os gastos públicos. Por quê? Porque cortando o gasto público diminui a interferência do poder político sobre o poder econômico. O PT aumenta os gastos sociais, ele aumenta o Bolsa Família, cria o ProUni, cria o FIES, cria o Reúne, aumenta a Luz para Todos, o Brasil Sorridente, 1 milhão de programas que são gastos sociais, que é algo que o neoliberal abomina. Vamos tentar entender um pouco mais o que é o PT. Aqui, ó, na página 148, o PT, ele tenta distribuir a renda para crescer, e crescer distribuindo a renda. Trata-se de fazer do Estado um instrumento de repartição cada vez mais igualitário do produto social.
Trata-se de uma reforma patrimonial da sociedade, em que o imposto sobre grandes fortunas, a reforma fiscal e a reforma agrária, aliados a gastos sociais como educação, saúde, saneamento e abastecimento alimentar, nada que o neoliberal defenda até agora, e com política salarial e de previdência adequado, reorientem o desenvolvimento econômico-social. Por quê? Porque nós já entendemos que o PT não é neoliberal, que é um partido socialista. Agora a gente está tentando entender como é que o PT pretende construir esse socialismo. E aí, antes disso, tem uma coisa importante também, que é num outro livro, é do Fernando Nogueira da Costa, esse livro aqui, ó, Socialismo, do blog Cidadania e Cultura, em que ele tem uma definição muito simples sobre o que é o socialismo que o PT defende. Aqui, ó. Socialismo democrático. É o socialismo que representa qualquer movimento socialista em busca de estabelecer uma economia baseada na democracia econômica para a classe trabalhadora. É simples assim. O que é o PT? É um partido socialista que busca alcançar uma sociedade socialista baseada na democracia e no desenvolvimento econômico. Como que é esse desenvolvimento econômico? É um social desenvolvimentismo. Como a gente viu aqui, ó. O que é o social desenvolvimentismo? E aí, que além da crítica que os comunistas e que os neoliberais dão, tem também uma crítica dos trabalhistas. Porque os trabalhistas, eles são muito influenciados pelo Ciro Gomes. E o Ciro Gomes é um novo desenvolvimentista. E aí tem uma nova etapa que é o social desenvolvimentismo, que é o que defende o PT. E tem esse artigo de opinião, podemos dizer assim, do próprio Fernando Nogueira da Costa, no mesmo blog, que ele fala a diferença do social desenvolvimentismo e novo desenvolvimentismo. Algumas convergências e diferenças. Que basicamente é a política de desenvolvimento do PT e a política de desenvolvimento do Ciro Gomes. A política de desenvolvimento do Ciro Gomes e dos trabalhistas em geral, é uma política que busca o desenvolvimento como fim. A do PT é uma que busca o socialismo como fim. E para chegar nesse socialismo, eles buscam o desenvolvimento. E como é que se busca desenvolvimento? Pela base do social desenvolvimentismo, que é aqui a principal diferença. O novo desenvolvimentismo propõe sacrificar os salários reais dos trabalhadores, base do apoio político do atual governo, em nome de beneficiar os preços em dólares dos produtos dos industriais, base de apoio do político do neoliberalismo. Ou seja, os trabalhistas querem diminuir o nosso câmbio, aumentar o dólar real, para que aumentando o dólar real tenha maior margem de lucro, para que tenha a possibilidade de exportar. Aumentando a exportação, aumenta a industrialização. Com essa industrialização que o Brasil enriquece. Qual que é o problema? Para isso, tem que diminuir os salários reais. Qual que é o principal ponto que os trabalhistas falam? O maior momento de crescimento do Brasil foi na década de 40 a 70, se não me engano. Qual que é a principal fonte que atuava nessa época? Arroz salarial. Por quê? Por causa que tem que diminuir o salário real do trabalhador, diminuir o real em relação ao dólar, para assim aumentar o lucro dos industriais, que é a base do apoio do político do neoliberalismo. Aumentando os lucros reais, aumenta a industrialização. O que o PT entrou com a nova onda? Não é esse o caminho. É o social desenvolvimentismo, que prioriza o controle da inflação e o desenvolvimento sustentado pela ampliação do mercado. Isto é, o crescimento da renda real e do emprego como política social ativa. Ao invés de diminuir o salário e diminuir o câmbio, aumenta o salário das pessoas, aumenta o salário dos consumidores, para que aumentando o salário, aumente o mercado interno. E aumentando o mercado interno que vai aumentar a industrialização. Ou seja, o PT não é neoliberal, já que a gente viu que o PT advoga pelo socialismo. E além de advogar pelo socialismo, o neoliberalismo ele tem como princípio básico o poder político não interfere no poder econômico, o que não é o que o PT faz. O PT se identifica como um partido socialista que busca uma sociedade pós-capitalista em que o meio de produção vai ter controle social. E para chegar nessa sociedade, o PT busca o desenvolvimento baseado no social desenvolvimentismo. Então, tanto a crítica do neoliberal, ela surge porque o PT tenta controlar o mercado econômico, o poder econômico. A crítica do comunista surge porque o PT não é comunista, ele é altamente democrático. E por ser democrático, ele vai contra a burocracia estatal comunista do Partido de Vanguarda. E o PT é criticado pelos trabalhistas porque o PT nega o desenvolvimentismo baseado em exportação e advoga pela industrialização baseada no consumo interno. E o que vocês acharam dessa análise? Faz sentido? Faz sentido o que foi exposto aqui? Os documentos, tanto dos livros do Fernando Nogueira, que é um economista da Unicamp, quanto o livro do próprio Milton Friedman, para entender o que é o neoliberalismo, quanto o que o próprio PT fala em relação ao que é o socialismo e o que eles defendem como partido e como país, como projeto de nação. Faz sentido? Deixe aí nos comentários a sua opinião e eu vou responder todos os comentários. Todo mundo que aparecer com alguma sugestão, com alguma crítica, então deixem aí embaixo e vamos combinando, vamos conversando. Falou!